Boa noite, amigos, muito boa noite. Segunda-feira, semana começando, né? E vem aí já o 1º de maio, o dia do trabalho. O trabalhador sempre diz que não tem o que comemorar. O que comemorar? Mas se está vivo, está lutando pelos seus direitos, já podemos comemorar alguma coisa. Olha, se você vai comemorar, você vai a Hashimitsu. Lá você encontra aquele café saboroso, doce, salgado, pão gostoso. 6 lojas na cidade aguardando você, vejam. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir! Muito bem, o pessoal está muito preocupado com essas reformas que não saem e preocupado com o presidente Temer, que está arrochando para sair as reformas. E também o ministro da Fazenda, que ganha R$700 mil de aposentadoria por mês do Banco de Boston, onde foi presidente, e está decidindo sobre a vida do pobre, do aposentado brasileiro de salário mínimo. É brincadeira. Esse que vai receber nunca é ouvido. Vão ouvir o cara que é ministro da Fazenda, que ganha R$700 mil por mês. É brincadeira, é brincadeira. Para desafogar um pouco o fígado e ficar mais alegre, nada como a comida chinesa. Essa é bem barata e gostosa. Da Hashimitsu, desculpe, do Jinjin, porque o pessoal da Hashimitsu também vai no Jinjin e vice-versa. Jinjin com você. Jinjin, o momento mais gostoso do dia. Jinjin, pode ser a sua hora do almoço. Jinjin, sozinho ou com a família. Jinjin, na Jinjin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Jinjin, vem agora. Jinjin, então avisa logo a galera. Jinjin, sabor aqui não tem fim. Jinjin, cardápio recheado te espera. Jinjin, que delícia é comer na Jinjin. Jinjin, seu momento de sabor. Estamos recebendo o nosso companheiro Darcy Machado, matando as saudades do nosso famoso Jornal do Meio-Dia, que estava eco na cidade, não é? E que o pessoal da Rede Globo ficava realmente preocupado, muito preocupado. Darcy, oi, querido. O que há com o futebol e a imprensa do Paraná? Por exemplo, o J. Malucelli disse que vai desativar o futebol. Pois é, a equipe cometeu um erro burocrático, né? Escalou um jogador que ela havia emprestado, o Jetterson, a uma equipe dos Estados Unidos, acho que é o Dallas, e na volta dele ele atuou em 3 jogos sem estar com a renovação do vínculo publicada no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. Isso custou 16 pontos à equipe, e a equipe, mesmo terminando à frente de Londrina e outros adversários, estando no octogonal final, a equipe acabou sendo punida e foi rebaixada. Isso deve ter desagradado ao Joel Malucelli e vai agora desativar o futebol. Porque ele bancava o time. É o time da empresa praticamente. Né? É um lazer. Antes era uma equipe de 2 famílias, né? Era o Malutron, Malucelli e Trombini. Depois a família Trombini deixou, era um time que começou com um time de pelada, de brincadeira, e aí o time amador, aí a coisa foi ganhando vulto, e eles tentaram uma época, ele até adaptou, transferiu o nome para Corinthians do Paraná, lembra? Foi, lembro. Quando revelou até o próprio Jusilei, que hoje está no São Paulo, mas foi para o Corinthians vendeu lá para o leste europeu. Então, agora eu acho que aborreceu, cansou, né? Exemplo de Bandeirantes, que a família Meneghel tocava, o Matsubara, com a família Matsubara. Chega a um ponto que ou os herdeiros não têm a mesma disposição, tem outros interesses, ou outras paixões, digamos assim, e acabam deixando de lado o futebol profissional. Eu penso de vez em quando, e o dia que o gestor do Londrina, o Malucelli, o Sérgio, decidir ir embora daqui, ou embora, ele tem aqui um... Você tocou também, foi muito feliz, de um assunto muito importante. Primeiro, eu conversava ao final do ano, aqui no programa, com o nosso companheiro Valdir Mello, eu até que me lembrava. O antigo Cincão, que hoje é o Apucarana Esportes, recebeu da prefeitura um terreno na região norte da cidade. Lá em Apucarana? Não, aqui. Começou como Cincão, lembra? Ah, sim, é verdade. Do nosso verdade. Gilberto Ponce. Na Zona Norte. O Gilberto Ponce, também um esportista, uma figura liana, muito querida. O que aconteceu? Até agora eles não fizeram nada. E a ideia até não é minha, não. Quando o Val me falou, aí sim eu lembrei. Por exemplo, qual é o acervo que o Palmeiras ficou, ou o Juventude, na era da Parmalat?
Qual é o acervo que o Corinthians ficou na época da MSI ou do Kia Jorabichian? Apenas e tão somente com os títulos. Ok, é muito importante. O Palmeiras foi bicampeão brasileiro, campeão paulista, enfim, teve uma série de conquistas. Porém, eu acho, e aí transmiti isso ao presidente atual, o Cláudio Canuto, que o Londrina deveria, sim, já que o seu ex-presidente, Fernando Prochet, é vereador, não só por isso, mas também por isso, trabalhar com os demais vereadores, que o prefeito Marcelo Bellinati, que tem essa sensibilidade esportiva, doasse ou esse terreno, que o Cincão dificilmente vai fazer alguma coisa lá, dificilmente. Passar para o Londrina, quando puder liberar todo o dinheiro que está calcionado do Tubarão, que me parece passa de 2 milhões de reais, poder construir o seu centro de treinamento. O Londrina. Tubarão. Para que forme jovens até, digamos, o sub-19, e aí um contrato com a SM possa fazer a passagem dos jogadores que a ela interessar e o Londrina ter um ganho, ok? A maneira do clube se manter. Por quê? Você disse tudo. Na vida, tudo é finito. Só Deus é para sempre. Então, o banco fale, a televisão muda de dono, a empresa fecha, enfim, o que é bom hoje é ruim amanhã e vice-versa. Então, eu acho que o Londrina, hoje está tudo bem, ótimo, não há problema. Agora, essa dependência umbilical não pode continuar. É verdade. Quer dizer, não que queiramos que ele saia, em absoluto. Apenas o clube, independente do bom trabalho da empresa gestora, o clube ter também as suas pernas fortalecidas. Seu patrimônio, exatamente. Já que não tem mais a sede social, e hoje sede social não conta muito, você sabe. Agora, seria ideal o centro de treinamento. O nosso Marcelo Militão anda muito por aí, né? Sim, claro. Ele vai em busca de notícias, vender a sua publicidade para o programa, para a revista Spotlight. E como tem moça bonita nesse Spotlight, desculpe, tem, é verdade. Parabéns para quem escolhe. Verdade. É a cidade. Com todo respeito. Londrina falou agora o cantor aí, não foi? É Gustavo Lima? Falou. Que é a capital da mulher bonita. E é verdade, eu assino embaixo. É verdade. Disseram para ele que algum diretor do Londrina, o ex-presidente, não sei, tal, eles estariam negociando um terreno nas proximidades da Sociedade Rural do Paraná para, inclusive, construir a Arena do Londrina. Ouviu alguma coisa a respeito? Eu não tenho essa informação, mas... O Marcelo disse que ouviu isso não sei onde, alguém disse... Comentaram numa festa. Você sabe que em festa... Você sabe, já dizia o nosso Amauri Júnior, diz, né? Está vivo. Então, eu acho o seguinte, outro aspecto, você vê que um assunto puxa o outro. Por que uma região de mais de 1,5 milhão de pessoas não tem uma arena de shows? É verdade. Por exemplo, eu acho deixar tudo bem o Vitorino para jogo de futebol. Se a prefeitura tivesse, alguém deveria se interessar, ou lá ou no Santa Terezinha, construir uma arena para 15, 20 mil pessoas. Esses shows grandes que você vê, um Elton John, um Bono, se vai em Curitiba, vai em São Paulo, por que não aqui? Facilmente. O pessoal sai daqui para ir ver, lógico, tem o Rock in Rio, que é uma dimensão que Londrina talvez não tenha estofo para fazer. Mas fora uma ou outra exceção, aqui nós poderíamos... Eu não entendo esses empresários, o pessoal que tem dinheiro. O palmeirense, doutor Francisco Gregori, que o pessoal chama de Gregor, mas é Gregório. Porque é Gregório. É italiano, né? É italiano, claro. Palmeirense doente. Grande figura humana. Disse para mim o seguinte, eles já pensaram, os cirurgiões e cardiologistas, em fazer aqui um encontro internacional de cardiologia. Mas ele disse, para ser sucesso, teria que ter 5 mil participantes. E não tem onde colocar. Não tem, eu já ouvi isso também. Ele disse para mim. Ou um congresso de odontologia, você que tem grande conhecimento nessa área. Isso aí. 3 mil pessoas eles não conseguem colocar. Não temos, infelizmente. Então são coisas, você vê, o Vitorino ficaria aquele estádio velho, a Santa Terezinha, com todo respeito. Se você faz uma arena, mas é uma coisa de primeira, porque se o Atlético fez, não é? Por que nós não podemos fazer? É aquela história, o que eles têm que nós não temos? Alguém me disse é nome de bolero. Alguém me disse que tu andas me traindo. Que tu andas novamente. De novo amor. De novo toda amor, feliz, toda contente. É grande, Oswaldo. Isso aí. Só falta o René agora. Alguém me disse
que a sociedade rural quer cobrir o recinto de show João Milanense. Já deveria tê-lo feito. Né? É uma ideia a boa. exposição é um sucesso. Tá aí uma ideia. Primeiro, é um local que a exposição em si já é uma realidade, é o maior evento de Londrina. Tá aí. Se você cobre ali, digamos, ao invés da pista, deixa o rodeio para outro lado, tem condição de fazê-lo, ali cobre e coloca cadeiras, que podem ser removíveis ou não, você pode fazer já um show. Um show de maior envergadura, não só durante a exposição. Temos quanto tempo? 2 minutinhos? De que maneira, me perguntam sempre isso, o nosso Rubens Fernando Cabral resiste ao tempo fazendo seu programa de esportes aqui na TV, reunindo um grupo de amigos eclético que conhece o assunto e que fala da bola, a maior paixão popular brasileira. Como é que ele resiste ao tempo também? Pois é um guerreiro, um lutador. Né? Aliás, na sexta-feira fez mais um aniversário. Não pode falar porque... Pode. Não quer que fale? Não gosta que fale. Fala que é aniversário da irmã dele, porque eles não são gêmeos? Então fala da irmã gêmea, falecida, 76, é um menino. Então, o que acontece é o seguinte, é uma luta. Ele mesmo diz, não é fácil, tem que matar vários leões por dia nessa selva de pedra, que é pior que a selva de mato. E nós somos amigos, todos participam, pra gente é uma alegria, é uma cachaça, né? E é uma catarse, você vende e passa ali uma hora agradabilíssima. Olha, eu sei que é uma luta muito grande, Militão. Não é fácil. Verdade. Você, com o seu menino, Marcelo, está aqui, sabe como é difícil. E hoje em dia você está vendo o encolhimento da mídia impressa, né? O grande, ou mais, o vetusto jornalão do Paraná, Gazeta, que deixou de ser impressa. A Folha fica hoje como, mais uma vez, já era para nós o melhor jornal do interior do Brasil e se torna aí a única campeã que resiste. Campeã da resistência. É verdade. Não é fácil nos dias de hoje, a gente sabe. Só e enfrentando aí. Parabenizar a empresa e vocês que a fazem no dia a dia. Muito obrigado. Darcy Machado, obrigado a você. Qualquer dia a gente volta a conversar. Muita alegria. Boa semana. Bom trabalho. Obrigado. Um abraço a Eide, nossa grande amiga, e o nosso Fábio, seu filho que é um palmeirense de carteirinha. Isso. Obrigado. Obrigado. Intervalo, obrigado a você. Um grande abraço. Já voltamos com Marcelo Militão. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. O cenário. A estrutura. Bem-vindo ao Rafaim Palace Hotel and Convention Center. Uma completa estrutura para lazer e eventos em Foz do Iguaçu. Destino do mundo. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. De volta com o programa Militão e Militão. Olha, os chineses estão com tudo, comprando aqui na região norte do Paraná. A gente já havia divulgado, uma empresa lá em Cambé, e pelo valor de 110 milhões, hein? Apurei melhor.
e, pelo jeito, estão finalizando a negociação para comprar uma grande empresa agrícola aqui em Londrina. E, inclusive, funcionários de escalões superiores dessa empresa já estão sendo obrigados a aprender inglês, porque os chineses só querem funcionários que falem inglês fluentemente. Não é brincadeira. Fique com a dica de inglês da FD English. Quando usamos a preposição in, on ou at relacionadas a locais, como países, cidades ou bairros e etc. Essa é uma das perguntas que mais chega no nosso e-mail. Let's go! A preposição in é quando estamos dentro de uma área com limites, como um bairro, um país ou um parque e etc. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Let's meet in the park, in the shopping center. Vamos nos encontrar no parque, no shopping. On é usado para os lineares, por exemplo, ruas, avenidas ou caminhos e etc. The shop is on Oxford Street ou on Fifth Avenue. Agora, at é um ponto exato. No mapa seria um ponto mesmo, tipo um endereço, uma loja, um prédio, etc. Let's meet at the cinema. Agora veja este exemplo com todas e preste atenção à diferença. The Prime Minister lives in London. He lives on Downing Street. He lives at number 10 Downing Street. Essas preposições, elas vão muito além disso. Assista aos nossos outros vídeos relacionados a in, on e at para mídias eletrônicas, escritas ou para tempo, para objetos e etc. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. E agora vamos conversar com a advogada Ludmila Rodrigues Simões, advogada especializada em direito civil, processual civil e direito bancário. E que sempre, quando vem ao programa, traz temas que são do interesse de você que está em casa, e principalmente porque a gente tem muita dúvida sobre direitos, sobre deveres nossos, né? E isso é muito bom. Boa noite, doutora Ludmila, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem. E hoje ela trouxe o seguinte tema, regime de bens no casamento. Não é brincadeira, você que é casado, mas você que vai se casar, preste atenção nisso, é ou não é? Ah, sim. Porque pode dar confusão depois, né? Não, pode dar confusão depois e, na verdade, as pessoas pensam que a escolha do regime de bens é só para resguardar o patrimônio que ele tem, mas também, se você vai casar com um empresário que ele tem um risco muito grande na atividade, você também tem que observar muito bem o seu regime para até não ter restrição em Serasa e órgãos de proteção ao crédito posteriormente. Pode ser solidário em tudo, né? Pode ser solidário em tudo. Na riqueza e na pobreza, lembra disso? Exatamente. Você compartilha o ativo e o passivo também. Quais são, doutora Ludmila, os principais tipos de regime de casamento e suas diferenças? Então, na verdade, nós temos o código, ele dispõe de 4 tipos de regime, mas os principais, mais utilizados hoje, é a comunhão parcial, a comunhão universal e a separação de bens. A comunhão parcial é aquele regime que o que vai ser dividido são os bens oriundos da relação do casamento, pós o casamento. O universal, todos os bens se comunicam, todos os bens são partilhados, e a separação total, nenhum bem é partilhado, ressalvado no regime obrigatório de separação total de bens, que depois, posteriormente, eu posso esclarecer. Qual que desses aí, então, qual que é o mais utilizado? Então, na verdade, o Código Civil dispõe o seguinte, se não tiver escolha diversa, o regime padrão é a comunhão parcial de bens, que é aquela que somente os bens posteriores ao casamento que vão se comunicar. Então, os bens anteriores ao casamento continuam sendo de cada cônjuge. Ah, tá. Se o casal, inclusive, estiver em dúvida, vai para esse regime? Se o casal, na verdade, não se importar, esse é o regime padrão utilizado atualmente na legislação brasileira. Na verdade, muitos amigos meus são casados assim. Na verdade, até um período, há um tempo atrás, até 1977, o regime utilizado era o de comunhão universal. Então, se você pegar as pessoas casadas acima assim, de 60 anos, com certeza vai ser a comunhão universal. Posteriormente que houve a mudança para a comunhão parcial. E quais os bens que se comunicam no regime de comunhão parcial?
Os bens que se comunicam são os bens adquiridos pós o casamento. O que o cônjuge deve tomar cuidado? Que tanto as dívidas quanto os bens vão se comunicar, e o cônjuge deve tomar cuidado com os bens de herança. Por quê? Eles não se comunicam de forma geral. Mas os bens móveis adquiridos posteriormente ao casamento, eles são presumidos que foram adquiridos em comum. Então, quando você for comprar um bem imóvel, você tem que constar na escritura com uma herança sua que foi adquirido com a renda proveniente daquela herança ou daquela doação que você recebeu. Senão, posteriormente, você vai ter problema na partilha. Entendi. Mesmo um carro, por exemplo, o carro não entra nisso? Não, porque na verdade o que acontece? Hoje em dia as pessoas, ela tem um casamento de 10, 15 anos. Então, durante esse casamento de 10, 15 anos, um pai falece, uma mãe falece e ela recebe uma herança. Ela vai lá e com aquele dinheiro da herança compra um carro ou um imóvel hoje. Só que daqui 2, 3 anos, ela pode vender esse carro e esse imóvel, ou que foi adquirido da herança, e comprar outro. E como lá na frente que ela vai provar que aquilo lá não foi adquirido com o dinheiro do casal, e sim com o dinheiro da herança? Entendi. Então, por isso que deve, principalmente nos bens imóveis, constar na escritura a origem do dinheiro. Aí não tem problema. Aí não tem problema. Caso contrário, vai entrar na partilha total. É válida a fiança ou aval dada por apenas um dos cônjuges? Não, isso aí foi uma questão implantada no Código Civil de 2002, e que se você não tiver anuência do outro cônjuge na fiança ou no aval, no caso de contratos de locação, contrato de bancário, ele não é válido. Por isso que muitas vezes as pessoas têm que tomar cuidado. Por quê? Aqueles contratos bancários, eles vêm assim, avalista, João, né? João da Silva. Só que daí o que acontece? Posteriormente, eles colocam assim, anuente, o nome da esposa. Só que muitos bancos colocam o quê? Como segundo avalista a esposa. Então você tem que tomar muito cuidado. Quando você vai ser aval, você tem que ver se o seu cônjuge está entrando como anuente ou como avalista também. Senão, se só tiver um cônjuge, não adianta, não tem validade. Não tem validade. Não é brincadeira, hein? Agora vamos falar de alteração dos regimes de bens. Para alterar o regime de bens antes do casamento, o que deve ser feito? Então, se você chegar no cartório e falar assim, eu quero casar, então ele vai dar publicidade ao seu casamento e vai entrar no regime de comunhão parcial. Caso você queira alterar, geralmente é quando a pessoa ou tem muita dívida ou muito patrimônio, você tem que fazer um pacto pré-nupcial, tá? Então você vai lá, você faz um pacto e altera o seu regime ou para universal, onde todos os bens vão entrar, ou a separação convencional de bens, que daí ali vão estar as cláusulas em caso de divórcio, como será feita a partilha. Aí tudo bem, né? Aí eu alterei, essa casa aqui fica só para mim, assim que ele coloca, assim? Geralmente é assim. Então, se separar de mim, você não vai ter direito a nada, né? Geralmente é assim. Eu já vi um pacto desse em que a pessoa listou até prataria que veio da família e tal. É um exagero ou não? Ou deve ser feito? É um excesso de cautela, mas eu acho que atualmente a gente vê briga de casal até por animal de estimação. Eu acho que se ele se sentir mais confortável, ele pode constar o que achar necessário. Tem razão. Que coisa, hein? Até um cachorro, um gato. É que tem cachorro que vale um dinheirinho até, né? Eu acho que só se for isso, né? Mas realmente, tem muitos casais que geralmente no divórcio não termina bem. São poucos que têm a maturidade de manterem-se amigos. Então, eles querem mesmo causar confusão, problema. Então, tem que ter cautela, sim. E quando, doutora Ludmila, é obrigatório o regime de separação de bens? E qual a diferença, né, da separação convencional de bens? Isso, na verdade, nós temos a separação de bens, separação total de bens, e nós temos duas subespécies, que é a convencional, que eu já falei aqui, que tem o pacto pré-nupcial, e a separação obrigatória. Quando que ocorre? A separação convencional é com pacto.
A obrigatória é no seguinte caso: para os maiores de 70 anos, que hoje é normal pessoas maiores de 70 anos se casarem, e para os menores maiores de 16. Então, esse regime é o de separação obrigatória, tá? E também no caso de pessoas divorciadas. Por quê? Qual que vai ser a diferença para o convencional para o obrigatório? Que na obrigatória, os bens adquiridos posteriormente ao casamento, eles também são divididos. Tá? Então, essa que vai ser a principal diferença. Tá. Por exemplo, um senhor de 80 anos que se casa lá, então é obrigatório o regime de separação de bens, é separação de bens. Porque ele pode estar sendo vítima de um golpe, né? Exatamente. Né? Ou ela também, né, Marcelo? Vamos mudar. A gente não sabe. Também. Não, aliás, tem muito mais golpe dado em cima de mulheres, né? Exatamente. E é para proteger, então, é nesse sentido. Para proteger, principalmente em relação a pessoas divorciadas, né? Para resguardar o patrimônio dos filhos. Então, hoje em dia, eu achei super válido esse cuidado do legislador em relação ao cuidado com essas pessoas que já não têm, assim, como fazer uma escolha de forma tão... como um menor de 18, maior de 70, uma pessoa divorciada. Então, ela tem que realmente ter um amparo legal. Só esclarecendo uma coisa, então, você falou, tanto na dívida como na dívida... quem está na comunhão universal vai ter que pagar o que o cônjuge fez de dívida, vai ter que pagar a parte dele também, é isso? Na verdade, sim. Na verdade, os bens vão responder. Os bens vão responder, só que limitado ao ativo. Então, na verdade, a dívida você paga até a quantidade de bens que pertence àquele cônjuge, principalmente quando o cônjuge falece. Então, ele tem 1 milhão de dívida, deixou 200 mil de patrimônio, ele só vai, a cônjuge vai responder até 200 mil. Então, é limitado ao patrimônio que a pessoa deixou. Esse é um cuidado que se deve tomar. Doutora Ludmila Rodrigues Simões, muito obrigado. O tema é muito bom, hein? Você viu, né? Inclusive, falamos até para quem já vai para um segundo ou terceiro casamento. Exatamente. Aí, tomar cuidado. Não é tomar cuidado, é pensar melhor, Pensar melhor, porque na verdade nós temos que pensar no casamento não só naquele impulso da paixão, mas também numa construção de uma vida a dois, né? E posteriormente numa separação também. Boa noite, doutora Ludmila. Boa noite, Londrina.